Quem será o melhor piloto de Evangelho? Bora lá descobrir. E aí pessoal do Moção Geek, eu sou o Lucas e estou aqui para trazer mais um videozinho de Evangelion para vocês. E hoje o intuito do vídeo é numerar quais são os melhores pilotos de Evangelion. E o critério que eu vou usar, obviamente, é a história do personagem, porque não pode falar de qualquer personagem de Evangelho sem contar a sua história, e os feitos deles. E já de antemão, talvez eu tenha uma pequena incoerência aqui. Por quê? Na minha lista aqui, o Shinji nem aparece. Ah, Lucas, mas o Shinji no auge é o mais forte. Sim. Mas assim como a Rei, o intuito da criação do Shinji e da Rei não era de formar grandes pilotos de Evangelho. Shinji pode ser o mais forte, mas não é o melhor piloto e não aparece aqui na lista. E a Rei, acho que a obra deixou claro pra gente, não é que ela pilote mal, mas a forma que ela é introduzida na obra, a forma que ela é desenvolvida na obra, não gira em torno dela pilotar um Evangelho. Dito isso, vamos ao vídeo. Em terceiro lugar, já deixo claro, né, que é um top 3, a gente tem o Kaoru Nagisa. Ah, Lucas, mas você disse que a Rei e o Shinji não foram feitos no intuito de serem bons pilotos, mas o Kaoru segue essa mesma lógica. Sim, ok, mas vocês esquecem de uma coisa. Quando o Kaoru aparecer pela primeira vez na série original de Evangelho, ele simplesmente teve o melhor índice de sincronização com o Evangelion. E o Evangelho nem era dele, era o Evangelho da Asuka. Então a gente consegue concluir de forma simples e cirúrgica que ele com certeza é um dos melhores, por conta dessa façanha que ele tem de sincronizar com um Evangelho. Isso sem contar que nos rebuilds, quando ele pilotou em conjunto o EVA 013, agora me fugiu, não sei se é o 13 ou o 17, alguém me corrige aí nos comentários, ou o Pedro, se quiser ter a boa vontade de pesquisar e botar aí o número na cara do vídeo, eu agradeço. Mas quando ele pilota com o Shinji o Evangelho, assim, é ele que toma as rédeas, é ele que orienta o Shinji, é ele que em nenhum momento sente a pressão de estar pilotando o possível Evangelion mais brutal de todos. Né? O 01 é o mais forte, mas o que aquele 13 é brutal, não está escrito, pô. Não é à toa que é necessário duas pessoas para pilotá-lo. E em terceiro lugar, fica Kaoru Nagisa, sem estresse e sem hate nenhum. Em segundo lugar, nós temos Mari Makinami. Já esqueci de falar, né? Eu fiz um vídeo falando da história do Kaoru, então tá passando o card aqui da história do Kaoru para vocês darem uma olhada, onde eu abordo direitinho o sentido do personagem e o quão bem ele é desenvolvido e criado na obra. Mas voltando ao que realmente interessa, Mari Makinami, a destruidora de Evangelhos. Segundo lugar, para mim é um ótimo lugar para essa personagem que colecionou fãs nesses últimos filmes de Evangelion. A fanbase da Mari hoje é incrível. Ela criou uma simpatia com os fãs que é enorme, e isso não tem como negar. E por que ela está em segundo lugar, rapaziada? Pelo simples fato dela ser a primeira criança. Ela veio antes até mesmo que a Rei. Ela foi a primeira criança a pilotar o Evangelho. Ela estava no projeto de desenvolvimento de Evangelho antes de todo mundo. E ela consegue sincronizar com mais de um Evangelho sem problema nenhum. Isso é mostrado na obra, quando ela sincroniza com o Evangelho experimental, com o Evangelho que era capenga, e ela conseguiu derrotar um anjo com aquele Evangelho. Quando ela pilota o Evangelho da Asuka, e o que tem de gente pilotando o Evangelho da Asuka é impressionante, né? É tipo o amigo que empresta o carro toda hora, é o que a Asuka faz com o Evangelho dela. Mas ela pilota o Evangelho da Asuka, atinge o modo besta com o Evangelho que não é nem dela, ela ativa o modo besta com um robô que não é dela, já é um feito absurdo, e ela consegue bater de frente com o que possivelmente era o anjo mais forte naquele momento, no Evangelho 2.22, e ela consegue pilotar o próprio Evangelho dela no final, que é aquele rosinha lá, que se não me engano é o 0.7 ou 5. É algum desses dois. É muito número, desculpa, eu surto muito. Mas ela consegue pilotar o Evangelho dela mesma também, e logo em seguida, neste mesmo Evangelho, ela é um dos pilares para aquela luta onde a Asuka tem contra o Shinji e o Kaoru naquele Evangelho grandão lá. Ela toda hora dava uma bateria para a Asuka, dava uma arma para a Asuka, então ela é um excelente suporte. Fora que na missão de recuperação de Paris, na missão em que a Misato liderou para eles recuperarem Paris, a Asuka não,
A Mari era a única piloto disponível naquele momento para lutar contra aqueles milhares de anjos que quase destruíram o departamento de pesquisa que estava tentando recuperar a cidade. Mas a Mari, sozinha, lutou contra todos aqueles anjos e, graças a ela, Paris voltou a ser a Cidade da Luz em New Genesis Evangelion. Então, por conta desses feitos, Asuka fica em... Asuka não, por que eu tô falando Asuka toda hora? A Mari fica em segundo lugar aqui na minha listinha de melhores pilotos do anime. Em primeiro lugar, acho que eu já lembrei porque eu tava falando Asuka toda hora. Antes de eu começar a introduzir por que a Asuka é a melhor piloto, tá aqui ó, o cardzinho da história da Mari, que eu esqueci de falar no take dela, mas tá aqui passando a história dela, o card dela, onde eu conto detalhadamente cada contexto, cada vírgula da história da Mari. Dito isso, vamos introduzir por que a Asuka é a melhor piloto de Evangelion. Desde New Genesis Evangelion, desde 1999, desde a série original, isso ficava claro pra gente, porque ela é a única personagem que faz questão de falar que deu duro, que trabalhou, que fez de tudo, que treinou para ser uma piloto de Evangelion, ao contrário de certos personagens que eram filhos do pai, né? No caso o Shinji era filho do Gendo, que era o cara que desenvolveu o projeto Evangelion, né? Então, nepotismos à parte, a Asuka treinou e por mérito próprio se tornou uma piloto de Evangelion. E por feitos eu consigo colocar em primeiro lugar tranquilamente. Tanto na obra original, ela já tem feitos consideráveis, mas vamos avançar um pouquinho em End of Evangelion, onde ela, após ela ser acordada do hospital, depois daquela crise existencial que ela teve, ela simplesmente luta contra vários Evangelions sozinha, vários Evangelions experimentais, aqueles bichos brancos estranhos. Ela luta contra todos eles sozinha e só perde no final porque jogam a lança logo no olho dela. Então ela fica meio que, né, sem ter o que fazer. Fora que seu Evangelho também tinha ficado sem bateria, salvo engano. Já nos rebuilds, quando ela aparece pela primeira vez, ela já chega derrotando um anjo sozinha, deixando o Shinji e a Misato totalmente impressionados. Fora que na luta contra o Shinji no 3.03, o terceiro filme de Evangelion, ela luta contra o Evangelho 13 do Shinji, só tendo o suporte da Mari, mas quem tava lá lutando mesmo era ela, pô. Então ela tava lutando contra o cara solo, só tendo... Tudo bem, ela teve um suportezinho, mas pô, ela tava lutando contra o Shinji e o Kaoru, querendo ou não. Enfim. Fora que quando o Shinji causou o segundo impacto, ela e a Mari foram as responsáveis por tentar manterem a ordem no mundo. E quando ela assumiu aquela forma de metade anjo e metade humana, ela conseguiu conciliar duas coisas que foram criadas para se destruir, que era a força dos Evangelions e a força dos anjos. A forma anjo da Asuka é capaz de se unir ao seu Evangelho, criando um modo Beast para lá de poderoso que ela usa no final. Na metade do último filme. E que essa forma ela é tão poderosa que ela conseguiu despertar o interesse do Gendo Ikari. Graças a esse desenvolvimento que a Asuka teve como piloto, o Gendo rapturou é complicado, né? Eu pensei capturou e raptou, formei uma palavra nova. O Gendo capturou a Asuka para que ele conseguisse criar um evangelho mais poderoso que o normal, né? Mais poderoso que o 13, mais poderoso que qualquer outro evangelho. Ele precisava do corpo da Asuka para que isso acontecesse. Então a gente consegue, de boa, colocar a Asuka em primeiro lugar por feitos, por mérito, por treinamento, por desenvolvimento, por qualquer outra coisa. Porque ao contrário dos outros personagens, a Asuka foi desenvolvida para ser a melhor personagem que pilota um evangelho. Já de praxe, eu esqueci de falar isso no take da Asuka, tá passando um vídeo aqui ó, da Asuka, a história da Asuka, também é um vídeo que eu gosto muito, onde eu conto a história dela. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, comenta, se inscreve, segue a gente nas redes sociais. E é isso, até o próximo vídeo e forte abraço. Fui!